Primeiro tipo de dado é número. Vou digitar 8,8. Se eu vier aqui a essa célula de cima somar 7, ele consegue somar, porque ele está enxergando como número. Esse meu Excel está em português. Se eu digitar 8,8, ele alinha do lado esquerdo. Alinhou do lado esquerdo, para ele é texto. Se eu vier aqui somar 7, dá erro. Por quê? Ele não soma texto. Se você não mexeu no alinhamento, alinhou do lado esquerdo, é porque ele está enxergando como texto. Se eu colocar aqui 24/9, ó, ele alinha do lado direito, é porque para ele é número. Tanto que se na data eu vier aqui colocar o formato geral, que é sem formatação, um número, ó, somar 7, é claro que ele vai somar, porque isso aqui é número. Tá? Então, toda a data o Excel enxerga como número. Se eu vier aqui formatar como data abreviada, ó, a gente enxerga conforme tiver formatado. Ele, Excel, as datas, ele enxerga como número. Curiosidade então, se eu digitar aqui o número 1, ó, e formatar esse 1 que está geral, formatar como data abreviada. 1/1 de 1900, ó. Legal. E se eu digitar 31/12/1899, ele alinhou do lado esquerdo, para ele é texto. Se eu vier aqui e tentar somar 7, ó, dá erro, não é isso? Então a primeira data do Excel é 1/1 de 1900. Há como mudar essa configuração, mas o padrão do Excel é isso. Toda data é um número, ele enxerga como número. Por isso que é tão fácil trabalhar com datas, tanto somando, subtraindo data, como usando funções de data. Segundo tipo de dado básico é texto, ó, 24/9. Eu quero um texto. Tudo aquilo que você começar com aspas simples, do lado esquerdo do número 1 do seu teclado. Começou com aspas simples, você está forçando a enxergar como texto. Ó. Formatação geral, está sem formatação. Mas agora ele colocou como texto, alinhou do lado esquerdo. Ó. Por quê? Começou com aspas simples. Quer saber o que tem na célula? Bate o olho aqui na barra de fórmula. Você nota que aspas simples nem aparece aqui na célula, né? O que você visualiza depende de como está formatado, beleza? Por exemplo, aqui, ó, essa data, posso vir aqui e colocar um formato de número, ó, formato científico, ó, data completa. Ó. O que você visualiza depende de como está formatado. Geral é sem formatação. Tá? Quer saber o que tem realmente na célula? Clica nela, ele mostra o endereço dela aqui, ó, quer dizer que é ela que está clicada, e olha aqui na barra de fórmulas. Da mesma forma, se eu colocar aqui igual a 10 mais 10, ele vai encarar como fórmula. Eu quero texto. Começa com aspas simples. Começou com aspas simples, está forçando ele a enxergar como texto. Legal isso aqui, não é? São 5 tipos de dados básicos. Fórmula começa com igual. Começou com igual é fórmula. Se eu começar 10 mais 10 sem ter colocado igual, para ele é texto. Ó. Se colocar igual a 10 mais 10, é 20. Ó. Legal. Ele é fórmula, tá vendo? Ó? E se colocar mais 10 mais 10, ele coloca o igual antes. Então, qual é a dica? Olhou aqui na barra de fórmulas, começou com igual, o que você está visualizando na célula vem de uma fórmula. Não começou com igual, é porque não vem de uma fórmula. Tudo bem aqui, pessoal? Tem algumas fórmulas matriciais que começam com chaves. Muito poderoso, fórmula matricial. Fórmulas com funções. Vou colocar um S aqui também, vai. Fórmulas, texto. Fórmulas começa com igual. Né? Um nome, que é o nome da função, abriu parênteses. E a dica das funções é você seguir a lista de argumentos. Ó. A função agora, que traz a data e a hora, não tem nenhum argumento. Então, ó, abri e fechei o parênteses, tá? Já tem função que tem um argumento só. Por exemplo, a função raiz, que é a raiz quadrada, igual o nome da função abriu parênteses. É uma função, segue a lista de argumentos. Tem um argumento. Se eu der Enter, ó, dá erro. Quando eu usei em cima a função agora, se eu der Enter, funcionaria, porque ele fecha o parênteses para você. Já na função raiz, eu abri parênteses, dei Enter, dá erro, porque ele está esperando um argumento. A raiz de quem você quer? A raiz quadrada de quem? Olha, a raiz quadrada de 81, ó.
Se você não fechar parênteses, der Enter, ele fecha para você. Quando tem uma função só. Quando tem mais de um, ele dá um aviso antes e depois ele fecha. Então aqui, ó, é uma função que tem um argumento. Tem função que tem dois argumentos, o aleatório entre, ó. Sorteia um número, se eu der Enter, vai dar erro. Por quê? Porque ele está esperando dois argumentos, não é isso? Se eu colocar um e der Enter, dá erro também, ó. Já na função raiz não daria erro, porque só tem um argumento. A principal dica é seguir a lista de argumentos. Lá no DAX do Power BI eu também falo isso. O separador de argumentos é o ponto e vírgula. Ó. Agora eu preenchi a lista de argumentos. Ó. Fica em negrito o argumento que ele está entendendo. Ó. Preencher os argumentos, Enter. Ó. Não é fantástico isso aqui, pessoal? E tem funções que tem 3 argumentos, a função C. Tem função que tem 4 argumentos. PROC-V, a dica é você seguir a lista de argumentos. O quinto e último, a gente chama de valores lógicos. Digita aí na célula a palavra verdadeiro com letra minúscula. Ele coloca em maiúsculo e centraliza. Olha que interessante. Ele não alinha nem do lado esquerdo nem do direito. Claro que você pode ir lá e mudar o alinhamento, mas se você não mexer no alinhamento, ó, falso em letra minúscula, Enter, ele coloca em maiúsculo centralizado, que são palavras lógicas. Você deve evitar usar em função. Se eu colocar aqui, ó, função C tem 3 argumentos. Preencha a lista de argumentos. Ó. Se a célula E2 for igual à palavra qualquer texto entre aspas duplas, verdadeiro, ok? Ó. Aí eu vou dar um ok, ó, entre aspas duplas. Se não, não ok. Ó. Qual é a dica principal? Ver se está seguindo a lista de argumentos. E o detalhe aqui, se deve evitar usar essas palavras-chave dentro de função, porque ele não vai entender isso aqui como texto. Ó. Não ok, ó, tá vendo? E, no entanto, a célula E2 está lá escrita a palavra verdadeiro, que a gente digitou agora há pouco. Ó. Eu vou aproveitar a deixa para falar uma última curiosidade de nomear uma planilha com a palavra histórico com acento Enter. Também é uma palavra reservada. Ó. Lá na última aula de VBA2, quando a gente ensina um aluno a criar classe no Excel. Aqui seria a propriedade name do Object Sheets, o nome da planilha. Você pode colocar condições lá na classe. Com certeza existe esse código. Ó, histórico, vou colocar sem acento e aí ele aceita. Ó, pessoal, não posso deixar de mostrar aqui o meu treinamento de Power BI que está na Hotmart, que é o Power BI das galáxias. Isso daqui, ó, é um exemplo que eu fiz ontem, aqui com o pessoal da Impacta da Avenida Paulista. Vocês conheçam também lá na Hotmart o Power BI das galáxias. Quem quiser o meu contato, cupom de 50% de desconto, tá? Oportunidade de mercado, de Power BI, é todo mundo falando e migrando pro Power BI. Excelente, people! Show!